Bonvenon al la leciono kvin de IKEO, internacia curso de Esperanto. Metodo bazita sur Esperanto per rekta metodo de Stano Marĉek kaj adaptita de Adonis Alilo por programo Mi Amigo de Esperanto ĉe Brazilo. Olá, pessoal, vocês que chegaram à quinta lição vitoriosos. Isso aí, querem aprender Esperanto e vão aprender. Essa lição é muito básica, muito fundamental, vocês vão ter que assimilá-la com muita atenção, porque vão ser introduzidos muitos detalhes do Esperanto, e esses detalhes são fundamentais para se poder falar Esperanto. Muito bem, vamos lá. Então vocês estão aprendendo hoje algumas preposições. O al, veja o Carlo indo para o tablo, alla tablo. Veja o Carlos saindo da mesa, de la tablo. Veja que é de, não de. Tá? Al, o L bem pronunciado, bem no céu da boca, al e de. Iras é um verbo novo que estão aprendendo, significa andar, né? Então, Carlo iras ao lapordo, Maria venas de lapordo. Do, ĉu Petro sidas? Petro, Carlo. Petro ne sidas. Ĉu li staras? Ne, li ne staras. Petro iras. La verbo iras. Petro iras, li iras sur la planko. Ĉu vi memoras pri planko? Planko estas tiu parto kiu estas sur viaj piedoj. Estas sur kiu vi iras. Li iras sur la planko. Petro iras, vidu Petro, iras au la pordo, Maria iras de la pordo. Então, aprenderam, né, algumas coisas. Vamos ver mais algumas palavrinhas novas importantíssimas. Nun. Agora, né, veja o rapazinho lá com a arma e dois corredores aqui que vão começar, e ele começa 3, 2, 1, nun. E aí eles começam a correr. Nun. Então, nun. Agora, né? Tá vendo aqui o Petro, ele tá vindo da porta e indo para a janela. Li venas de la pordo caíras ao la fenestro. Vocês vão aprender Maria, sidas, Petro, staras, verbos novos, escribas. Tá vendo o que ele está fazendo? Sobre a mesa. Li escribas, documentam sur la tabla. Auscultas, tá vendo uma ondinha de som aqui? Ele está ouvindo, né? E a Maria, o que ela está fazendo? Ela legas. E aqui o Pedro está, veja a ondinha de som, parolas. Vamos lá. Nun Petro sidas. Nun Petro staras. Vidu nun. 3, 2, 1, nun. Ili comienza a scorrere. Nun Petro iras de la pordo al la fenestro. Al la fenestro. Petro iras de la pordo al la fenestro. Nun Petro sidas. Vidu, Petro sidas. Kai skribas. Auscultas. Vidu, tio esses tre grava. Muito importante, olha. Minutoi, horo, 60 minutoi, estas unu horo. 60 minutoi, estas unu horo. 60.
vidu, tri, decdu. Nun estas la tria horo. La granda montrilo montras al la decdua horo, kaj la malgranda montrilo montras al la tria horo. La tria horo. Vamos ver. Olha o dedinho. Esse dedinho. Olha o dedinho. Quando está apontando para um ser humano, para uma coisa que você quer identificar, você usa o tiu. Tiu homo. Quando você quer apontar para algo que está em algum lugar, aí você fala tie. Então já viram que usou esse ti com essas terminações. Esse tie é para individualizar alguém e esse tie é para mostrar algum lugar. Veja o plural de dois amigos, Petro kaj Carlo. Amicoi. Vamos lá? Kiu estas en la ĉambro? En la ĉambro estas tiu knabo. Kiu estas en la ĉambro? En la ĉambro estas tiu knabo. Nem precisa traduzir, né? Ĉu tiu viro estas via patro? Está apontando para o homem, né? E perguntando se é o pai. Se esse é o pai, né? Yes, li estas mia patro. Kiu domo estas via? Então, entre todas as casas que existem nessa rua, kiu? Qual? Kiu domo estas via? Mia domo, aí você aponta. Estas tio. Apud, via domo. Do lado da sua, né? Da sua casa. Kie estas Maria? Ŝi estas tie. Está apontando para o lugar dela, né? Tie en la ĉambro. Kiu estas tie? Kiu estas tie? Tie estas via amigo Josefo. Lá, né? Está o seu amigo José. Kie estas mia plumo? Lembra que plumo era para escrever. E onde ela está? Ĝi estas tie, sur la tablo. Ĉu tiu livro estas via? Está apontando para aquele livro em especial e está individualizando ele. É um livro de matemática, por exemplo. Ĉu tiu libro estas via? Ne, ĝi ne estas mia. Ĝi estas de mia patro. Tiu libro estas bona. Opa! Muita gente já usou esse havas, já aprenderam que ter em Esperanto é havas. Mas o problema é que vão aparecer agora alguns verbos. Legas, escribas, auscultas, e todos eles têm alguma coisa que é tida, alguma coisa que é lida, alguma coisa sobre a qual está escrevendo, que está escrevendo uma carta, por exemplo, um livro, e alguma coisa você está ouvindo. Pronto. Isso precisa de uma marcação especial em Esperanto. Essa marcação é um N no final. É um N no substantivo e no adjetivo que está qualificando esse substantivo. Vamos lá. Havas. Então, legas precisa do N. Olha aqui, ao N marcado. Maria legas libron. E muito cuidado para não nasalizar. Nós nem notamos, quando falamos português, nós estamos nasalizando, porque pertence à nossa língua, nasalizar. A gente fala Maria legas libon. E tá vendo? Sai pelo nariz. Em Esperanto não pode sair pelo nariz. Não existe esse som. Você tem que dobrar esse N para falar. Maria legas libron. Você fala dois N's. Libron. Você não sai com ele pelo nariz. Maria escribas letteron.
Olha que o acento cai em leteron. Olha aqui o rapazinho declarando amor, o príncipe declarando o amor à princesa. Me amas, em vez de falar vi, você, ele tem que pôr o Nzinho para marcar a quem que ele está amando. Me amas, vim. Havas. E o N. Esse também, o livro sofre a ação de ser de alguém. No caso, Petro havas libron. Então ele tem um livro, libron. Veja que é O-N, libron. Vamos lá. Maria legas, tá? Maria legas libron. Petro scribas leteron. Petro havas libron. Mi amas, vim. Vamos repetir? Vamos ver se esse sonzinho chega aqui. Então vamos lá. Não chega. Desculpem. Esse sonzinho não chega aqui. Então, vamos ver se esse som vai chegar aqui. Então vai. Opa. Espero que sim. Artista, algo não chegou. Então, não chegou. Desculpem. Vamos para frente. Já li o texto, né? Maria legas libron, Petro scribas leteron, Petro havas libron, mi amas vin. Legado. Então, procurem mentalizar. Eu não quero traduzir. Mi amas mian patrinon. Veja que o mia qualifica o patrino. Então, se os dois sofrem a ação de ser amados por mim, então mi amas, mi an, levou N, patrinon. Vamos lá de novo. Ĉu vi havas bonan amikon? Yes. Mi havas tri, veja que é o numeral, ele não recebe o acusativo. Bonain, veja aqui o plural, você tem que pôr o plural primeiro, depois o N, tá? Mi havas tri bonain amikoin, tá? Como fala como I, o N entra e o som não tem problema, desde que você não nasalize. Tiu knabino havas amikinoin, nia avo havas belan hundon. Ĉu vi aŭskultas min? Jes, mi aŭskultas vin. Vi havas belan ĝardenon. Veja, eu estou forçando um pouco. A leitura ela é mais fluida. Mi amas mian patrinon. Ĉu vi havas bonan amikon? Jes, mi havas tri bonajn amikojn. Tiu knabino ne havas amikinojn. Mia avo havas belan hundo. Ĉu vi aŭskultas min? Jes, mi aŭskultas vin. Veja o L. Aŭskultas vin. Vi havas belan ĝardenon. Muito bem. Então, vamos ver um pouquinho mais lá dentro do quarto, tá? Então, dentro do quarto, nós temos o Kia, que perguntavam por qualidade. Blanca, negra, rúdia. Rúdia é vermelho, tá? Bruna. Bruna é essa corzinha aqui, que é marrom. La roso estas rúdia. A rosa é vermelha. Kia, blanca, negra, rúdia, bruna. Chocolado, precisa nem traduzir, né, gente? Chocolado estas bruna. Vaso, precisa traduzir. É a própria palavra, só que como fala-se Z em Esperanto, escreve-se com Z, né? Que não é o caso do português, que escreve com S aí no meio e fala Z. Bom, Petro sidas
sur la seggio. Imaginaram Pedro sentando na cadeira? Apud la tablo, Maria iras auli. Ĉu vi legas libron, Petro? Ne, Maria, mi skribas leteron. Viram a cartinha sendo escrita? Petro skribas, kaj apud li, sur la planko, estas la hundo. Entenderam a frase? Ele escrevendo, do lado dele, ali no chão, estava o cachorro. Maria nun iras ao la fenestro. Viram ela se deslocando? Agora. Indo para onde? Janela. Kie e tie, né? Sur la tablo staras glaso kaj vaso. En la glaso estas akvo. Cai em la vaso estas floro, né? Dentro do copo tem água e dentro do vaso tem uma flor. Tio flor, veja que ele está identificando a flor e apontando com o dedinho. Tio flor, estas roso. Sur la tablo estas ankaŭ. Então tem também, né? Esse estas a gente traduz por tem em português. Que a gente é o verbo haver. O verbo haver é no sentido de existir. E Esperanto é o verbo existir, né? Estas é o verbo existir, é o verbo ser. Sur la tablo estas ankaŭ ĉokolado kaj plumo. Ankaŭ também, né? E a canetinha aí além do chocolate. La plumo estas nigra. La roso estas ruĝa, kaj la ĉokolado estas bruna. Marronzinho, né? Maria parolas, sed Petro ne aŭskultas ŝin. Aŭskultas ŝin. Veja que ele não consegue ouvir ela, que não sofre a ação de ser ouvida. Então ela leva um N. Li escribas leteron ao amigo. Então ele escreve o quê? Uma coisa que está sofrendo a ação de ser escrita. Então leva o N. Li escribas leteron ao amigo. Passa para frente. Então, gente, aqui vocês vão ter que completar. E para isso, esse é um ditado que vai estar lá na lição do final. Tá? Mas vamos tentar chegar nesse texto aqui para que vocês ouçam. Não vai abrir. Eu estou com problema. Isso. Vamos ver se ele abre para vocês ouvirem o som. Tá? Mi legas belan libron. Veja, o Nzinho. Mia avo havas belan ĝardenon. Ĉu vi amas min? Mi ne aŭskultas vin. Li skribas leteron. Ŝi iras al la ĝardeno. Mi amas mian patrinon. Li havas 3 belajn librojn. Ŝia avo havas 2 blankajn ĉevalojn. Kion vi legas? Mi ne havas amikinon. Ĉu vi amas tiun homon? Petro escribas leteron ao la patro. Gente, vamos voltar um pouquinho. Então, o que vocês viram, né? Aqui, em alguns lugares tem N, porque sofre a ação. Em alguns lugares não tem N, porque existe uma preposição. E depois de al, principalmente, nunca tem acusativo. Então, tendo preposição, via de regra, não se coloca acusativo. Via de regra. Vocês vão ver algumas situações muito especiais quando há o objeto indireto, preposicionado, não se usa acusativo.
E aí, mais para frente, existe não uma exceção, mas uma condição onde que a gente precisa colocar esse acusativo. Mas fica para surpresa das próximas lições. Mas veja aqui, ó, está sofrendo a ação de ser amada, leva N. Ele tem o quê? Sofre a posse. Essas coisas sofrem a ação de serem possuídas e são belas. Então, belain libroin. Chiavo havas du blanca. Então, havas pede o acusativo. Quando é atenção, né? Quando é um substantivo e quando ele é qualificado por adjetivos. Veja aqui, ó, você lê o quê? Esse o quê é um objeto direto, ele sofre a ação de ser lido. Então ele leva um acusativo mesmo na pergunta e antecedendo o sujeito. Kion, vilegas, mine havas amikinon. Tu vi amas, sofre a ação de ser amado. Então tem que levar N, inclusive os qualificativos dele, aquele dedinho apontando. Petros scribas letteron. Então, o Nzinho, e aqui vocês veem que não tem acusativo por causa da preposição. Vamos ver se vocês acertam isso no exercício. É muito legal. Uma coisa interessante, ó. Quio estas, verbo estas. Depois de estas, vou repetir 10 vezes, porque depois de estas não tem acusativo. Porque quando você aprende acusativo, aí você quer pôr acusativo em tudo. E aí está errado. Porque um verbo de ligação não faz ação nenhuma. Então não tem acusativo. Assim como um outro verbo que todo mundo vai errar, hein? Aconteceu uma história. Esse uma história em português é sujeito ou é objeto? Hein? Acontecer pede complemento? Não. O verbo acontecer, ele para aí. Então nós a colocamos normalmente com o verbo acontecer, depois o sujeito depois. Então o sujeito depois não é objeto. Então ele não tem acusativo. Então esse aconteceu uma história. Uma história é objeto direto de aconteceu. É a mesma coisa de dizer uma história aconteceu e ponto. Não é a ordem que importa. Tanto isso é verdade que em Esperanto as palavras que sofrem ação, elas são sempre marcadas com N. E aí elas podem estar em qualquer posição que a gente vai entender. O normal é estar na posição direta. Quio estas tiu homo? Quio domo estas via? Qual caso é a sua? Agora vem o que eu estava falando. Ó. Mi amas mian patrinon. Agora a frase de baixo. Quem ama quem? Min amas mia patrino. Veja que mia patrino não tem o N. Apesar de ele estar depois, em Esperanto a ordem não importa. Isso é muito utilizado em poesia. O normal é a ordem direta. O sujeito, o verbo, o predicado e o objeto direto. Mian patrino. Mas eu posso inverter. Min amas mia patrino, que significa que a minha mãe ama a mim. A forma direta seria mia patrino amas min. Mas é igualzinho falar isso a min amas mia patrino. Prestem atenção. Vocês vão errar, mas errando, vão acertando e sabendo o porquê. Né? Que sidas Petro? Petro sidas sur la seggio. Ĉu li legas libron? Ele lê um livro? Ne. Oh. Ne estas li kiu legas libron. Ne, li ne legas libron, sed Maria
legas libron. Kio estas apud li sur la planko? Sur la planko estas la hundo kiu sidas apud li. Kio estas sur la tablo? Ĉu vi memoras? Sur la tablo estas du aferoj: ĉokolado kaj vazo. Kaj la vazo estas sur la tablo. Al kio Petro skribas leteron? Petro escrevas leteron, acho que era para o pai dele, né? Petro escrevas leteron al sia patro. Kia estas la plumo? La plumo estas sur la tablo. Kia estas la plumo? Pardonu al mi. La plumo estas nigra. Kia estas la rozo? Lembra do vermelho? Ruĝa. La rozo estas ruĝa. Kia estas la ĉokolado? Lembra da cor marrom em Esperanto? Kia estas la ĉokolado? La chocolado estas bruna. Aí vocês vão me perguntar, então bruna, o que significa? Isso vem do latim. Bruna significa morena. Por isso que Bruna é morena. O nome Bruna é morena. Mas no Brasil tem várias Brunas loiras. Isso é um problema. Bom, kia estas la rozo? La rozo estas ruĝa. Kia estas la ĉokolado? La ĉokolado estas bruna. Ĉu vi havas hundon? Aluene io. Tá vendo? Havas. O verbo havas pede o acusativo. Yes, mi havas hundon. Ĉu vi havas amikojn? Oh, yes, mi havas multajn amikojn. Ĉu vi legas librojn? Yes, mi legas librojn, bonajn librojn. Ĉu vi amas vian patrinon? Oh, yes. Memore mi ĉiam amas ŝin, ĉar mia patrino jam forpasis, jam mortis. Do, mi daŭre amas la memoron de mia patrino. Ĉu ne? Bom, aqui tem muito exercício para ser feito. Então, em casa, vocês vão tentar fazer aí todas as frases possíveis nos exercícios. Né? Tiu arbo estas bela, estas bela, juna floro staras en la granda giardeno. Não tem acusativo, mas vamos ver um que tem acusativo, que são marcadinhos em vermelho. Ó. Malbona amico, escribas. Não pode ter preposição quando tem acusativo, vocês lembram? Não pode ter preposição. Esquecem dessas preposições. Escribas, longan. Vocês não aprenderam longan. Belan, leteron. Tá vendo? Tem que ter acusativo. Ó. Belan, leteron, ao via patro. Né? Por exemplo. Então vamos lá. Mia patro havas grandan ŝrankon. Veja que o havas pede o acusativo. Mia libro staras. Não pede acusativo. Aí pede um desses. Sur tiu fenestro. Entenderam? Então, é muito importante esse exercício, porque aqui ou vocês usam frases com acusativos, aí vão ter que utilizar o N, e usam frases sem acusativo, sem o N, mas tem que usar a preposição. Entenderam? Então, vamos lá. Vocês façam os exercícios. É muito importante fazer esse exercício. Antes de falar sobre os exercícios,
É um pouco de gramática, o al é a, né? Para em direção a e nunca usa acusativo depois dele. Nunca. Põe isso na cabeça. Pôs acusativo depois do al, de uma locução que tem al, vocês estão errando. De também não usa acusativo depois de preposição. Mi iras de la porto. Mi iras la libro estas de via patria. Então o de ele tem uma dupla significado, como em português. Ele é de posse, procedência e origem, ou de deslocamento a partir de uma determinada posição. Ele vai de um lugar a outro. Todos esses Ds, mas o nosso D do português tem muito mais significados. O Esperanto é limitado basicamente a esses dois significados. O Nzinho vocês aprenderam, que é o objeto direto. Na verdade, são as palavras que sofrem a ação dentro de uma frase. Né? Se vocês aprenderem a utilizar esse N direitinho, nunca mais, em análise sintática, vocês vão errar o que é objeto direto e quando não é. Quando tiver dúvida, traduz para o Esperanto. Tem N, é objeto direto. Entenderam? Eu faço isso. Uma outra parte da oração pode ter o objeto. Aquele que sofre a ação do predicado. O predicado é o verbo. Mas cuidado, depois de preposições não se usa o acusativo. Então, tem um exercíciozinho aqui, que se tivesse em sala de aula, mas o que eu estou pedindo é aquele quadro que eu mostrei lá na frente, para vocês escreverem 10 frases, utilizando legas, escribas, amas e ravas, mas também com as preposições, se for possível. Tá? Vocês vão ouvir, baixem esse áudio, vocês vão ouvir esse texto e vão ver quando tem o N, quando não tem o N. Então vocês vão ter que repetir escrevendo esse texto no exercício. Muito bom, ficamos até a próxima lição. Agradeço a todos. Não esqueçam de me enviar o exercício para proceder à correção. Ficamos aqui, diz revido, diz la proxima o caso.